Bem-vindos aí, pessoal, a mais um podcast do CEMIB Sul. Hoje a gente vai estar falando sobre 5 dicas essenciais sobre liderança para 2021. A gente vai discutir que decisões fizeram com que a Igreja Betânia de São Leopoldo crescesse, tanto numericamente, quanto em número de membros, quanto em pessoal sendo generoso com o dízimo. E vamos discutir que decisões fizeram isso acontecer em 2020, mesmo no auge da pandemia, e também vamos discutir, né, o que tem em mente para tomar boas decisões aí para a sua igreja em 2021. Já estamos aí com o Matheus Rett. Estamos aí, me ouvindo tranquilo? Estou te ouvindo bem, até vou baixar um pouco o volume aqui. Então, tá já aí. Então, uma boa tarde, bom dia aí para o Matheus. Boa E tarde. para quem não lembra, a gente está recuperando aí o papo que a gente teve na semana passada. A gente discutiu dessas 5 dicas essenciais, 2 delas, e hoje a gente vai continuar o nosso papo e discutir as outras 3 dicas que acabaram ficando para trás no programa passado. Então, Matheus, antes da gente entrar nessas 3 dicas, eu queria já começar fazendo uma pergunta para ti, retomando Sim. bem da onde a gente parou a nossa conversa na semana Uhum. passada. Na conversa da semana passada, a gente comentou um pouco sobre se a igreja estaria certa, por exemplo, em às vezes descumprir algumas das regras do Estado, né, sobre lockdown, alguns decretos deles, para poder cumprir a sua missão aqui na Terra. E a gente chegou na conclusão de que às vezes sim, a igreja vai ter que descumprir algumas leis, alguns decretos, e isso não é pecado. Então a gente lidou com a questão estatal. Só que Uhum. muitos pastores, né, muitos pastores que eu vejo aí na internet, que têm advogado fortemente essa posição de que a igreja tem que fazer lockdown quando o Estado manda fazer lockdown. Eles não estão argumentando, na maioria das vezes, sobre uma posição de legitimidade do Estado, mas eles estão argumentando sobre a legitimidade da ciência. Eles estão dizendo que a igreja que não faz lockdown, na verdade, está negando a ciência, de que esse pessoal são negadores da ciência, negadores do que os cientistas estão dizendo aí sobre a pandemia. E aí Uhum. eles acusam a igreja que não fecha e não segue todas essas orientações, né, ao pé da letra, de ser uma igreja que contribui para que o cristianismo perca relevância na sociedade, porque a Uhum. igreja vai ser vista como um pessoal que enfia a cabeça que enfia a cabeça na areia, enfia a cabeça no buraco, né, não quer saber o que está acontecendo ao redor, e aí isso Uhum. seria prejudicial. Então, o que que tu diria para essas pessoas que falam que a igreja é negadora da ciência quando ela não entra no meio dessa histeria em massa que está virando essa questão da pandemia? Cara, primeiro é que você tem que perguntar assim, qual ciência, né? Porque vocês têm hoje, e essa coisa da pandemia evidenciou muito isso, essa dificuldade nossa de acreditar na ciência ou nos especialistas, né? Porque você tem pessoas, cientistas, infectologistas, médicos, dizendo tudo quanto é coisa. Você tem os que falam que tem que fazer lockdown, você tem os que falam que isso não adianta, você fala que tem os que tem que fazer o tratamento precoce com aqueles remédios, aí tem os que falam que não é para fazer tratamento precoce com aqueles remédios que não adianta. A ciência em si, nem ela tem consenso sobre esse tipo de situação. Então é a primeira pergunta: que ciência? A gente sabe, obviamente, que quando eles estão falando sobre isso, tem o elemento político por trás. Essa pandemia, ela foi politizada, ela evidenciou fortemente essa nossa situação de divisão entre, a gente convenciona chamar de esquerda e direita, né? Você tem um grupo de pessoas que normalmente compram um pacote de coisas de um lado, o outro grupo que compra um pacote de coisas do outro, e o grupo que habitualmente compra os pacotes
progressistas e etc., adotou o discurso do lockdown. E aí acaba acontecendo que muitas igrejas e muitos pastores têm muitas pessoas desse nicho, desse grupo dentro das suas igrejas ou no entorno, gravitando em torno das suas igrejas, e eles passam a ter dificuldade de dialogar com essas pessoas. Então, normalmente, o que está por trás da fala estou falando dos pastores de grandes igrejas, né? Esses que vão para a mídia e etc. Normalmente, o que está por trás dessa fala não é uma questão de negar a ciência ou não negar a ciência. O que está por trás dessa fala é a imagem deles, é o que eles vão pensar de nós, é como que isso vai repercutir positivo ou negativamente para as pessoas que nos seguem ou para as pessoas que nós queremos alcançar. Em certa medida, eles adotarem uma estratégia que alcança melhor o público-alvo deles nesse sentido e falar assim, não, nós vamos fechar e nós vamos fazer tudo online, porque essas pessoas que a gente quer alcançar, elas jamais viriam nas nossas igrejas se não fosse assim, mas elas virão se nós fizermos dessa outra maneira, não tem importância, é tranquilo, porque seria uma estratégia, né, de alcance de um nicho específico de pessoas, que são essas pessoas que precisam do lockdown para poder justificar outras coisas da sua vida. O problema é quando eles expandem isso como sendo essa é a única forma certa de se fazer, e todas as igrejas deveriam fazer, e se esquecem do que é a realidade de mais de 90%, 95% das igrejas no Brasil, que são igrejas que não têm estrutura nenhuma para poder fazer acompanhamento dos seus membros fora de um contexto presencial. E aí o que a gente vai ver, você postou na semana passada na própria página do CEMIB-Sul, você postou na semana passada os dados, né? De que a estratégia ela não funcionou para a grande maioria. Ela talvez funcionou para uma ou outra igreja local, mas para a grande maioria, pensando na igreja como um todo, né, todas as igrejas espalhadas pelo mundo, não funcionou porque a maioria das igrejas, na soma, perdeu gente. Aquilo que você colocou do índice de pessoas que participavam de igreja antes e do índice que participam agora, do alto percentual de pessoas que estavam participando de cultos online e nem participam nem de online nem de presencial mais. Então, essa perda, ela já é percebida. A gente já tem os dados de que esse negócio pode ter dado certo para a igreja A ou para a igreja B, mas não deu certo coletivamente. Né? Coletivamente, isso foi um desastre. E a gente vai ter outras igrejas que abriram ou mantiveram-se abertas ou conseguiram viver o mínimo possível das medidas de segurança e conseguir manter a coisa toda funcionando, que por sua vez tiveram um resultado muito positivo. Até porque as pessoas não tinham o shopping para ir, não tinha praça para passear, muita gente foi para a igreja porque era o único lugar que estava aberto. Então então vamos lá, deixa eu ver o que é isso, deixa eu conhecer, finalmente atender o convite daquele meu amigo que me convidava o tempo inteiro. Então, muitas igrejas se beneficiaram dessa situação ao manter aberto, a manter o funcionamento da igreja normalmente. Então, se a igreja tem estrutura para fazer um acompanhamento e ela é estrategicamente interessante para o público dela fazer talvez uma versão mais online, mais fazer o lockdown mesmo, isso pode ser uma coisa benéfica. O problema é generalizar o conselho, isso para todas as igrejas, sendo que a grande maioria delas não tem a estrutura para fazer esse acompanhamento que uma igreja grande teria condições de fazer online, por exemplo. E aí, se todas as igrejas seguirem o conselho, acaba dando resultado aquelas estatísticas que eu postei ali de pessoas que deixam de frequentar a igreja. Pensa comigo assim, ó, a gente tem, vamos pegar um exemplo americano e um exemplo aqui no Brasil.
né? Uma igreja que eu pessoalmente admiro muito, a igreja North Point, do pastor Andy Stanley, é uma igreja que a maioria dos seus membros lá, eles são democratas, né? E o público-alvo deles são os democratas. Nos Estados Unidos, os democratas é a esquerda, né? Então, eles tinham que fechar. Se eles não fecham estrategicamente, isso ia ser um prejuízo muito grande para eles na comunidade onde eles estão inseridos, no alcance, eles iam ter membros se revoltando, etc. Quando eles fecharam, os republicanos que representam a direita lá falaram mal, mas só que eles são minoria na igreja local deles. Então, a estratégia deles em fechar foi acertada. Eles transportarem a estratégia deles de fechar como isso deveria ser a estratégia que toda igreja deveria alcançar, e foi ruim. Aí você teve, por outro lado, a igreja do John MacArthur, que é composta majoritariamente por republicanos ou pessoas de direita, e que ele peitou o Estado, uma igreja com mais de 10 mil membros, ele peitou o Estado que tinha mandado fazer o lockdown, e disse, não, nós não vamos fazer, a gente tem que obedecer a Deus e não aos homens, Deus mandou a igreja ficar aberta, e aí ele manteve a igreja aberta, e para ele foi uma estratégia funcional, a igreja dele se beneficiou dessa situação. A gente teve aqui no Brasil 2 exemplos de 2 igrejas presbiterianas, né, da mesma denominação, a igreja Chácara Primavera em Campinas, que é uma igreja que tem o seu perfil também mais composto por gente de esquerda, gente mais progressista, etc. Que eles estão fechados desde março, né? É uma igreja que tem em torno de 1.500, 1.800 membros. Você tem a 8ª Igreja Presbiteriana, que é uma igreja que tem em torno de 6 a 7 mil membros, que o seu público é composto por gente mais de direita, que esse lockdown é uma bobagem, etc., e que não fechou, e não está fechado até hoje, adotaram os protocolos e se mantém. E isso funciona para eles lá muito bem. O problema é quando o pastor ele chega e ele fala assim, não, todas as igrejas têm que fechar, e se você não for fechar, você é responsável. Pelo contrário, a maioria das igrejas não devem fechar. Porque se você fechar, é que você vai estar sendo irresponsável, tanto com as pessoas que já estão ali, quanto com as pessoas que você pode alcançar. Então, esse tipo de avaliação, ela precisa ser feita com muito cuidado, com muita cautela, né? E a questão política não pode ser a principal motivadora para a tomada de decisão. E a gente tem Deus, né, que orienta como que as coisas devem ser, que é a quem nós, em última instância, devemos prestar a nossa obediência, nosso respeito e que deve nortear a ação da igreja. Né? O Estado não determina como que a igreja se comporta. Quem determina como que a igreja se comporta é Deus. E é por isso que a igreja avança mesmo em meio à perseguição no mundo islâmico, no mundo comunista, na China, na Coreia do Norte, porque não é o Estado que fala como que tem que ser, né? O Johnny comentou ali que tem igrejas que têm um público idoso também, isso também influencia sobre fechamento ou não. Mas a pergunta que eu quero te fazer agora, Matheus, a gente falou também na live passada sobre quais foram as coisas que tu pesou na decisão de manter a igreja Betânia de São Leopoldo aberta ou fechada no período da pandemia e tal, como é que tu pesou essas coisas. Mas eu quero saber agora, a gente está falando sobre liderança e vários jovens líderes estão ouvindo esse podcast ou assistindo ao vivo ou ouvindo depois no Spotify ou acompanhando em outras redes sociais. Como é que funciona a parte emocional da liderança para ti? Porque, por exemplo, no começo da pandemia, quando tu tinha que tomar as decisões sobre abrir a igreja ou fechar a igreja, tinha um monte de, como tu falou, tem um monte de cientista e um monte de pastor dizendo várias coisas diferentes sobre o que devia ser feito. Então, e toda, né, é uma questão de saúde, então, né, tinha muita responsabilidade nas tuas mãos sobre a decisão que tu tomaria, poderia afetar, sabe, a saúde de membros, daqui a pouco alguém se infecta, se tu resolve abrir, como é que tu lidaria com isso? Então a questão é,
Vamos pensar assim, na noite, antes de tu tomar a decisão de vamos manter a igreja fechada aqui pelos próximos meses ou vamos abrir, sei lá, com que condições, vamos deixá-la aberta nos próximos meses. Na noite anterior, como é que tu lida com a ansiedade e esses problemas todos de ter que tomar uma decisão sob pressão e que poderia levar a várias consequências diferentes que são difíceis de prever? Então, como é que tu lida com essa parte emocional? Assim, como é que funciona dentro da tua cabeça antes de tomar uma grande decisão como essa? Eu tenho para mim, e aí isso é uma coisa pessoal, uma forma pessoal de enxergar essas coisas, que a igreja ela é de Deus, ela não é minha, eu sou um administrador. Deus é o mais interessado em que as coisas funcionem, em que as coisas deem certo, e ele deixou para nós algumas diretrizes específicas e algumas diretrizes gerais que dentro delas a gente pode trabalhar e tomar as nossas decisões a partir dessa situação. É claro que eu avaliei qual que era o real potencial destrutivo do vírus, do coronavírus, da doença, e como que isso efetivamente implica na saúde das pessoas, na vida das pessoas. Eu fiz uma análise, além de científica, né, médica, uma análise sociológica também. As pessoas elas vão efetivamente se trancar dentro de casa e fazer um lockdown e vão parar de trabalhar e vão parar de ir no mercado e vão parar de viver, né? Ou não, ou as pessoas elas vão continuar vivendo a vida delas, tomando alguns cuidados ali, mas continuar vivendo a vida delas, continuar frequentando os ambientes que elas frequentavam e qualquer coisa assim. E assim, rapidamente a gente identificou o vírus, ele não é um ebola, né? Não é um troço mortal. A taxa de mortalidade dele é baixíssima, muito baixa, é ínfima em comparação a quantas pessoas se infectam por ele. As pessoas não iam ficar isoladas de lockdown para sempre. Isso aí aconteceu no começo, está todo mundo revoltado e nunca mais aconteceu. As empresas abriram e estão abertas até hoje, as indústrias abriram e estão abertas até hoje, os restaurantes abriram e estão abertos até hoje, os bancos nunca fecharam, os pedágios nunca fecharam. Né? As pessoas, sempre que puderam, saíram de casa, com uma ou outra exceção. O que ficou fechado, num primeiro momento ficou bastante tempo fechado, foi coisa que é o funcionário público, né? Que ele não tem que dar resultado, ele recebe o salário dele assim mesmo. Então, o resto da sociedade, que tem que dar resultado para receber, foi para a rua, foi trabalhar. Então a gente fez uma análise biológica, fez uma análise sociológica para esse tipo de situação. Fomos olhar o que a Bíblia diz. A Bíblia ela é muito clara de que igreja se faz com comunhão. Igreja se faz com relacionamento. Todos os elementos da igreja eles são elementos comunitários. As ordenanças, como batismo, ceia, são elementos comunitários, você tem que fazer isso comunitariamente. Agora, você tem aquele elemento, o elemento de liderança, que é o elemento da responsabilização, né? Se você tomar uma decisão errada, você vai ser o responsável pelas consequências daquela decisão. Eu acho que a única coisa que gera eu não diria uma ansiedade, mas gera um receio e se der errado, né? Se der errado, se as pessoas morrerem, se a igreja quebrar, a igreja falir, a coisa for pro caos e etc., a culpa é sua. Então, esse é o único elemento que na noite anterior, como você perguntou ali, ele fica rondando na cabeça. Você começa a pensar os e se's, né? Eu sou uma pessoa que penso muito em prováveis linhas de Cenários tempo, vamos dizer assim, alternativos. cenários alternativos a partir dessas decisões. E em alguns desses cenários a coisa desandava. E aí os problemas viriam e crises iriam ser instauradas. Só que aí você tem um outro elemento da liderança, né? Que é
você tem que arriscar. Você precisa fazer alguma coisa fora da sua zona de conforto. Se você vive dentro da sua zona de conforto, a sua liderança ela vai ser fracassada, ela vai ser ruim, você vai viver uma vida de manutenção e tudo que é manutenção tende a acabar, né? Então, já existe um padrão de tomada de decisões que é um padrão de que você não suicida, você não se joga do penhasco, mas você analisa algumas coisas e toma a decisão. Ora, fala com Deus a respeito da decisão que você quer, entende que é a decisão a ser tomada, pede ele, se achar que não, faz alguma coisa aí para impedir, né? Mas a gente vai entendendo que as palavras na Bíblia, elas são sempre de vá, né? São sempre de coragem, de não temas, de não se encolha, de não te amedrontes, de não... Sempre as mensagens bíblicas, quando os líderes estão num impasse e eles estão com receio de tomar uma decisão, de fazer alguma coisa, a mensagem bíblica é de não, vai lá e faz. Né? Então, respira fundo e faz. Né? E vai vendo o que vai acontecendo e tomando as decisões. Em liderança, uma coisa importante é você criar algumas salvaguardas, porque, claro que no caminho alguma coisa pode dar errado. Então você já deixa algumas coisas assim, se isso aqui der errado, eu tenho já um mecanismo para acionar. Se essa coisa aqui não funcionar, eu tenho um outro mecanismo para acionar para poder amenizar o risco, amenizar o dano da coisa. Né? Então eu acho que são coisas que podem ajudar bastante. E aí a adrenalina da coisa não deixa você muito ansioso também. Né? Você acaba que está vivendo aquela coisa no dia a dia, está indo, tomando, conversa com um, conversa com outro, reconversa com um, lê, busca. Então, você está ali na coisa, a ansiedade ela não é muito presente. Né? Você acaba... Você tem um receio, mas não uma ansiedade. Não, excelentes princípios aí para tomadas de decisões difíceis, Matheus. E falando em princípios de tomada de decisão, vamos entrar aqui então na primeira dica que a gente prometeu discutir hoje, das 3 que faltaram para completar as 5 dicas essenciais de liderança para 2021. E uma coisa, né, dentre as coisas que a gente vinha dizendo que mudaram em 2020 e tendem a permanecer mudadas em 2021, digamos assim, é que os líderes têm agora menos controle. Então, as pessoas, né, dependendo da sua igreja, isso acontece mais ou menos, estão mais distanciadas, né, não tem tanto aquele contato próximo. Então, isso diminui um pouco também o potencial do líder de estar próximo ou de exercer tanta influência quanto ele exercia antes. Então, o desafio é como exercer a influência saudável de um líder para criar uma cultura positiva na igreja, quando as pessoas tendem a estar mais afastadas. Como é que a gente poderia lidar com essa nova realidade, essa nova situação? Eu acho que uma coisa dentro dessa pergunta sobre o controle que a gente aprendeu na pandemia, mais do que nunca, é a importância de você ter uma rede de grupos pequenos efetivamente funcionais. Porque você, às vezes, não vai conseguir mais ter a influência sobre o grupo grande, né? Sobre as dezenas, centenas de pessoas que estão debaixo da sua influência. Mas você vai conseguir conversar pontualmente com os seus líderes, que, por sua vez, eles conseguem conversar diretamente com as pessoas que eles estão liderando. Então, a rede de grupos pequenos, ela já funciona muito bem como uma forma de você manter o controle do andamento da igreja em uma série de aspectos. Nesse período de pandemia, para mim, é o melhor de todos os recursos. Porque o virtual, por mais que você vai estar presente ainda virtualmente, as pessoas vão assistir o seu culto
no YouTube, você vai ter uma live, você vai fazer alguma coisa assim. Mesmo que alguém faça um comentário, escreve alguma coisinha ali, o virtual ele camufla muito a realidade do que realmente está acontecendo com as pessoas, né? E as demandas naturais do ser humano, do crente, do cristão, do não cristão, eles se mantiveram. As pessoas continuaram, até agravou problemas emocionais, crise de ansiedade, dúvidas de fé, né? Onde é que está Deus nisso tudo? Alguns buscando Deus mais fortemente por medo de alguma situação, outros se afastando de Deus porque achavam que Deus tinha que cuidar de determinada situação e Deus não cuidou. Então você precisa manter a presença individual, pessoal com as pessoas. Só que quando você lidera e as pessoas não estão mais indo até você dentro do ambiente até então tradicional para esse tipo de coisa, você precisa ir até as pessoas. Então, os mecanismos de controle eles precisam estar mais ajustados ainda, né? Você precisa ter mais controle sobre isso ainda. Muitas igrejas têm dificuldade de manter um sistema de grupos funcional, porque isso dá muito trabalho, porque principalmente dá trabalho você treinar pessoas que te substituam à vista das outras pessoas. Né? No primeiro momento, se você é o líder da igreja, as pessoas gostam de você, elas confiam em você, então quando você transfere para uma outra pessoa a responsabilidade de cuidar, as próprias pessoas não veem isso com bons olhos, elas veem com a ideia de que você as está distanciando. Né? Só que agora a gente teve uma circunstância que criou o distanciamento, que forçou o distanciamento. Então, uma boa rede de grupos pequenos, ela é extremamente essencial para controle, para você ter as pessoas que estão em contato constante com as outras pessoas, que podem te trazer um relatório sobre o que efetivamente está acontecendo, está se passando na vida das pessoas, e você poder, então, agir tanto fornecendo meios para esse líder atuar diretamente junto com a pessoa, quanto às vezes você intervindo em alguma circunstância ou alguma situação. Então, essa situação de menos controle, uma das soluções seriam se distribuir essa responsabilidade de influência e de cuidado com as pessoas, né, de conversas para vários líderes dentro da igreja. Só que isso tem a questão de que é uma coisa que tem que ser construída. As pessoas não aceitam logo de cara a referência de uma outra pessoa ali, que antes era um colega aqui da igreja, agora o cara é meu líder, como é que funciona? Então, é uma coisa que tem que ser construída aos poucos, dentro da igreja e na cabeça das pessoas. Tem que ser quase que uma cultura de criação de líderes e construir a autoridade desses líderes. Tem que ser construído, e a gente às vezes tem a dificuldade de construir por duas situações. Uma que a gente acha que vai perder o controle, né? E ao invés de ganhar mais meios de você ter o controle da situação, você acha que não, mas vai estar a pessoa lá fazendo, não sou eu que estou fazendo. Então, o líder, a gente, ser humano em geral, tende a ser centralizador, e aí você começa a liderar e você acaba querendo centralizar, isso é um problema. E a segunda situação, o segundo problema que isso acaba gerando é que nós temos um hábito de dar treinamento para líderes, só aquele treinamento formal, tipo, eu vou dar um curso para o cara, mas a gente não ensina para eles, habitualmente, a habilidade de como que eu me faço ser confiável para as outras pessoas, como que eu conquisto o meu espaço, como que eu conquisto a minha liderança à vista daquelas pessoas, como que eu faço com que aquelas pessoas entendam que eu realmente as amo, que eu realmente me importo com elas, né? Eu realmente as amo e me importo com elas. Tem muito líder que não, que o cara chega ali porque ele acha bonito, acha legal, acha que ele vai ter um destaque, ele vai ter alguma coisa para fazer durante a semana dele porque ele não tinha nada para fazer. Então, o elemento de formação desses líderes para você ter um controle bacana do que está acontecendo, ele é complexo, ele não é muito simples, ele não é um negócio que você faz assim, vou dar um curso aqui de 3 meses, porque você tem que
analisar os diferentes perfis de personalidade, etc. Agora, quando você faz, dá um trabalho imenso, mas quando você faz, isso é muito positivo. Você vai ter um resultado muito, muito positivo. Eu acho, Menig, que o principal problema que a gente enfrenta nessas questões, no final das contas, é preguiça do líder máximo. Porque a pandemia ela chegou e gente que já era preguiçoso, já não tinha muita disposição de fazer as coisas naturais que a igreja demandava, ficou mais enlouquecido ainda, porque o trabalho multiplicou. O trabalho multiplicou e muito, né? Então eu acho que são coisas que a gente precisa, ou pode cuidar, pode implementar melhores sistemas de treinamentos de liderança para, consequentemente, você ter um melhor sistema de controle. Excelente dica. E para quem quer se aperfeiçoar nessa questão de liderança e ganhar a confiança das pessoas, a gente tem um curso gratuito aqui no site do CEMIB, é um mini curso de aconselhamento cristão, não precisa pagar nada, é só entrar no site lá e se inscrever. Então, fica a dica aí, tem o link na bio aqui do Instagram para quem quiser, para quem ficar interessado. E, Matheus, então a gente está falando estava falando antes sobre as questões novas que surgem, né? Os questionamentos que as pessoas têm, de onde é que está Deus no meio da pandemia, e essas questões todas. Isso nos leva à nossa quarta dica, dentre as 5 dicas de liderança, que é: não existem mais respostas fáceis. Então, antes o pastor, né, ele precisava responder uma questão limitada de assuntos. Se ele soubesse se virar ali dentro, ele meio que respondia todas as demandas que os membros traziam para ele. Então, questões comuns como divórcio, né, os pecados, como lidar com isso, as questões, né, que ele tinha que lidar eram bem previsíveis. Ele aprendia uma vez isso no seminário e depois só executava isso o resto da vida, né, na congregação dele, e raramente surgia alguma outra questão que era difícil de lidar, que ele tinha que parar para estudar, pensar e encontrar as respostas. Mas agora, como tu trouxe ali nos exemplos, surgiram novas perguntas, né, dentre os membros nessa pandemia. Então, como é que, né, e ainda em cima disso tem mais a polarização política em cima da pandemia, que às vezes é difícil para o pastor lidar e se posicionar. Então, surgiram várias questões que ele tem que ou responder ou se posicionar a respeito, que são difíceis. Então, no mundo onde não há mais respostas fáceis, né, qual é a dica que tu deixa para os pastores e líderes aí que estão no meio de tudo isso? Eu acho que a gente precisa voltar a estudar e criar grupos de compartilhamento de ideias, pequenos grupos entre nós, de compartilhamento de ideias para a gente poder pensar um pouco sobre essas novas respostas. Alguns líderes nem se deram conta de que existem novas perguntas. As perguntas estão vindo, eles não estão conseguindo responder, mas eles ainda não conseguiram parar para entender isso, entender que isso aqui são novas perguntas, é uma nova era e novas coisas, novas demandas estão surgindo. Tem pessoas que ainda não se deram conta disso, né? E aí a gente tem um problema que, assim, as perguntas novas surgiram, não existem mais respostas fáceis e o líder tem que responder. Você deu um exemplo aí, dentre os casos práticos que você estava falando, por exemplo, a questão política, né? Quando a gente pega, vamos interligar assim, a questão da pandemia em si, a questão do tratamento que deve ser dado para a pandemia, tratamento médico que deve ser dado para a pandemia, a questão de se tem que ter lockdown ou não tem que ter lockdown, a questão de se a igreja deve abrir ou a igreja não deve abrir, se tem que vacinar, se não tem que vacinar. Se a vacina é a marca da besta e um controle da China para poder colocar microchips dentro das 5G pessoas, na nossa cabeça, né? Ou não, o 5G a gente passa perto de uma coisa do celular, tá falando chinês daqui a pouco. Exatamente. Então, todas essas questões, no nosso contexto de mundo ocidental hoje, isso no Brasil está muito claro, claramente ela está vindo, derivando e buscando suas respostas na política. E aí o que muitas vezes acontece? O pastor, ele acaba tendo de duas,
uma ação ou um posicionamento. Ou ele não gosta de política, então ele fica completamente alheio a isso tudo, ele não consegue entender de onde estão vindo essas coisas, por que as pessoas estão se comportando do jeito A ou do jeito B, né? Ou ele gosta de política e se posiciona de um lado, seja da esquerda, seja da direita, e busca na política as respostas que ele precisa dar, e daqui a pouco ele está defendendo uma bandeira política como líder. Aí ele está postando a fala do presidente, ou ele está postando a fala da pessoa que é anti o presidente, ou ele está postando a fala da infectologista teorista da conspiração, ou ele está postando a fala do outro infectologista alienado pela esquerda e que fica em casa o tempo todo, e não sei o quê. Ele não sabe que essas respostas oriundas da política são insuficientes para responder os problemas da igreja. Então, a gente tem um princípio dentro da teologia, que a gente chama do princípio da suficiência das escrituras, né? A Bíblia ela é suficiente para responder todas essas perguntas que estão sendo feitas, desde que contextualizada adequadamente. Se a gente conseguir pegar o que a gente está vivendo hoje, buscar o que as pessoas já viveram nos tempos bíblicos que eram semelhantes, quais respostas eram dadas lá, a gente consegue adequar a resposta para dar as novas respostas que as pessoas estão precisando a partir das novas perguntas que as pessoas estão fazendo. Então, esse desafio da gente fazer uma ponte do mundo antigo com o mundo atual, ele é mais do que nunca relevante, porque o líder tem que dar a resposta, você não pode se furtar a responder, né? Você não pode estar alienado que as perguntas que as pessoas estão fazendo, elas estão vindo da polarização política, ao mesmo tempo que você não pode dar a resposta política como a resposta final. Né? Então, é claro que em algumas questões, um lado político está mais certo do que outro. Se você for pensar assim, aborto. É óbvio que a direita está mais certa do que a esquerda, mas não porque a direita é melhor, mais sábia e tem a resposta. Não, é porque a Bíblia me fala sobre essa questão. Então, muito antes de existir direita, já existia a Bíblia. Então, eu não devo dar para a Bíblia... para a direita a posição de eles têm a verdade, se é a Bíblia que tem a verdade. Da mesma maneira que quando você vai ver assim, nós temos que cuidar dos pobres, a esquerda fala bastante sobre isso. Então a esquerda está com a verdade. Não, muito antes da esquerda, já existia a Bíblia falando sobre distribuição de renda, sobre como que você deve fazer isso, o ano do jubileu no Antigo Testamento, cuidado com os carentes no Novo Testamento, do órfão da viúva, etc. Né? Eu acho que o Léo, ele colocou bem ali no comentário dele sobre não é atualizar a Bíblia, mas atualizar a nossa visão bíblica ao que está ocorrendo no momento atual. É perfeito. Essa colocação do Léo ali, porque a Bíblia continua tendo a resposta. Né? Agora, o que está acontecendo hoje e que aconteceu antigamente que eu posso pegar essas respostas e explicar para as pessoas hoje? Esse é um desafio, que não é fácil. Aí o líder preguiçoso, ele acaba se furtando de fazer esse tipo de coisa. É onde eu acho que a gente tem que empenhar um pouco mais. O trabalho é muito maior e não dá mais para ficar pastoreando no piloto automático, né? Só não dá. Fazendo as coisas que ele fazia antigamente. Isso é interessante você ter comentado isso, porque são vários desafios novos que a pandemia, esse novo contexto trouxe pro meio, né, da igreja, meio pastoral particularmente. Mas a gente fez uma enquete aqui na página do Instagram, perguntando para as pessoas se elas achavam que a pandemia trazia mais desafios, deixava mais difícil a liderança cristã ou não. E aí, mais de 60% achava que não, na enquete, surpreendentemente. Aí eu não sei
se isso é uma resposta, se dá por talvez uma falta de consciência, talvez, dos desafios que existem, ou talvez o pessoal esteja falando sobre mais na questão de, não, a pandemia trouxe desafios, mas também trouxe várias oportunidades, e a gente tem que daí aproveitar essas oportunidades. Pode ser que alguma dessas explicações explique. Mas eu achei curioso trazer aqui, dentro desse contexto do que você estava dizendo, que a maioria das pessoas achou que a tarefa não ficou mais difícil para a igreja, né? A Uhum, missão não ficou mais difícil nessa pandemia. uhum. Mas, falando de missão, Matheus, a quinta coisa, a nossa quinta dica de liderança para 2021 tem a ver com isso, que é uma coisa não mudou. A gente falou aqui de várias coisas que mudaram, né, com a pandemia, que provavelmente vão afetar 2021, mas uma coisa nunca muda, que é a missão da igreja, né? Essa missão de a gente alcançar, né, as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho e levar essa mensagem de esperança para pessoas que talvez mais do que nos últimos tempos estão sem esperança. Só que para fazer isso, a igreja também, como tu vem dizendo, tem que se adaptar, tem que encontrar novas formas. Então, qual é a dica que tu dá para que a igreja consiga, mesmo nesse novo contexto, cumprir a missão dela e cumprir a missão da igreja de forma que se adapte aí às novas demandas que estão surgindo, a essa nova realidade? Fazer um comentário sobre a pesquisa ali, e daí eu vou emendar para essa Claro. sua pergunta. Eu acho interessante, assim, às vezes a gente tem uma percepção a partir de uma experiência pessoal nossa, né? Então, 60% respondeu de um jeito, 40% respondeu do outro. Muito provavelmente, de lado a lado, as respostas, as pessoas elas devem ter avaliado como que foi a sua experiência particular, né? O que aconteceu dentro da sua realidade. Então, quando a gente olha globalmente, quando a gente faz uma análise assim, eu vou pegar, por exemplo, quando a gente olha para a nossa denominação, especificamente, da Betânia, quando a gente olha para outras denominações que a gente tem um pouco de proximidade, né, como a presbiteriana, algumas comunidades, quando a gente observa o comportamento das igrejas nos Estados Unidos, baseado na própria pesquisa do Instituto Barna, que você trouxe na semana passada, a gente percebe que teve mais dificuldade, né? Tanto que muitas igrejas ainda não conseguiram dar a volta, elas ainda estão com problema, né? E as igrejas que conseguiram dar a volta habitualmente relatam um esforço extra para poder conseguir fazer com que essas coisas acontecessem. Então, claro que existem casos em que isso pode não ter acontecido, mas quando a gente olha globalmente, a gente olha de uma maneira um pouco mais ampla, a gente vê que mesmo em contexto normal já não é uma coisa fácil, já não é uma coisa simples de fazer, mesmo quando as coisas estão normais, tanto que a maioria não faz, né? Se você for olhar o resultado da maioria das igrejas, o resultado ele não é positivo na maioria, o resultado ele é tenso, ele é de manutenção, ele é de entra 10, sai 8, ele é uma coisa esforçada, né? E aí quando você traz essa nova, a última pergunta que você fez, a missão não mudou. O que acontece? Muitas vezes, se a gente já vinha fazendo trabalho de manutenção e não estava engajado na missão, o impacto foi menor, porque eu só tinha que cuidar daqueles que já estavam ali. Então, todas as igrejas fecharam, a minha fechou, não tem importância, o cara não vai ter para onde ir, né? Ele vai estar ali junto comigo. Se são contextos de igrejas às vezes menores, de 40, 50 pessoas, que já estão assim há muitos anos, já há 5 anos, 10 anos, a pessoa não tem o desafio de estar engajado na missão, alcançando cada vez novas pessoas, novas pessoas, novas pessoas. Se isso já não estava acontecendo antes, então agora vai continuar tudo igual,
né? Só que a missão, ela já existia antes. Quando a gente pensa nessa coisa que às vezes nós comentamos aqui de ser uma igreja missional, de fazer entender que todos os membros da igreja são missionários e tem que estar ativamente no campo missionário das suas vidas, isso por si só já é uma coisa complexa. Imagina num contexto em que as relações humanas foram mexidas, mudaram, né? Se o sujeito era professor e ele tinha que ser missional na escola que ele dava aula, e agora ele está há 1 ano sem dar aula, como que ele vai cumprir a missão dele? Então, você precisa ensinar ele, redimensionar coisas na vida dele para ele conseguir fazer esse tipo de atividade, esse tipo de coisa, né? Então, não é uma tarefa fácil. Se a gente for pegar esse nicho, bom, eu tenho como público-alvo pessoas que são orientadas à esquerda, dentro do seu espectro político, são as pessoas que eu quero alcançar com o evangelho. Essas pessoas, elas estão meio encolhidas, né? Elas estão mais, embora às vezes é meio hipocrisia, mas elas estão mais fica em casa, né? Elas estão mais resistentes para ir num ambiente como igreja, num ambiente como um grupo caseiro, de encontrar pessoalmente para ter uma conversa do evangelho, coisas nesse sentido. Então, isso acaba mostrando para nós que a missão continuou, a gente precisa trazer novas maneiras de fazer isso na prática. É difícil? Não é fácil. Não é uma coisa simples de se fazer. E aí junta algumas coisas que tu vinha dizendo, não tem mais respostas fáceis, não tem mais respostas simples, nem para essa questão de como cumprir a missão, e traz também essa necessidade, talvez, que tu jogou uma ideia ali antes, sobre pastores terem grupos mais de conversar juntos e talvez encontrarem soluções, porque as soluções também são muito contextuais, né? Depende da minha igreja, se a minha igreja tem um público mais com uma ideologia mais voltada à esquerda, eu vou ter que encontrar soluções X. Se a minha igreja tem uma inclinação mais à direita, as soluções são Y. A gente não tem aqui como chegar e dar uma lista de soluções, aplique isso na sua igreja e aí vai dar certo. Né? Talvez daqui a uns anos já surjam os livros assim, né, de caras analisando o que deu certo e errado nessa pandemia e tragam ali uma análise e já várias soluções pré-prontas. Mas esse livro não tem ainda, não foi escrito ainda, Mateus. Não. Então, a gente só pode usar princípios. Isso aí é o profeta do acontecido, né? É o cara que depois que as coisas aconteceram, não, eu sabia que era assim, assim, assim que tinha que fazer, né? Aí vai surgir um monte. Aí vai surgir um monte. Mas esses são os nossos desafios, né? Essa faz parte da missão, novo contexto traz novos desafios, novas necessidades aí de busca de respostas. Então, aqui o próprio esse espaço aqui no CEMIB já é um desses espaços que estava comentando de tentativa de busca de respostas. A gente está aqui discutindo essas questões, levantando algumas bolas. Tem aqui líderes e pastores que estão assistindo e vão pensar isso depois. Então, a gente vai continuar falando sobre isso aqui ao longo das semanas, dos meses desse ano. Mas eu acho que são 5 coisas aqui que tu trouxe, 5 dicas essenciais mesmo para esse ano de 2021, para pensar o planejamento, que acho que foram muito úteis, Mateus. Acho que todo pastor e líder que assistiu conseguiu ter, né, várias coisas para pensar e para planejar as igrejas deles. Tu tem algum comentário final para fazer antes da gente encerrar? Eu acho o Léo fez uma outra colocação ali. O Léo é um cara bom para você entrevistar, viu, Menig? Você trazer aí para bater um papo assim. O cara é bom. Foi meu colega da pós-graduação de plantação e revitalização de igreja, um amigão do coração, é um cara bacana aí, que pode acrescentar coisa boa para nós aí. Boa ideia. Ele pontuou ali essa situação da pesquisa revelar esse esfriamento geral da igreja, né? Isso é uma das coisas, é uma das respostas que a gente precisa também trazer, que as pessoas elas esfriam. E nesse período da pandemia, eu notei que muita gente usou de desculpa
a pandemia para poder dar vazão ao esfriamento que já vinha acontecendo. A pessoa já estava capengando, a pessoa já estava mais ou menos, a pessoa já estava pensando como é que eu vou sair disso, como é que eu vou romper com a tradição da igreja, como é que eu vou romper para minha família não ficar triste, para meus amigos não acharem que eu desviei, eu ficar agora marginalizado. Então, muita gente usou isso para sair, né? Com a desculpa de que não saí, eu estou em casa, eu estou online, eu estou não sei o que e tudo mais. E as pessoas esquecerem dela. E, infelizmente, às vezes a gente esquece das pessoas. A gente acostuma com a ausência das pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a igreja ela precisa criar mecanismos. Igrejas que estão mais reclusas, que estão mais afastadas, que estão online, que estão ainda permitindo que, não, vamos deixar que os idosos fiquem em casa, que as crianças não venham para os cultos, etc. Elas precisam pensar alternativas para continuar suprindo para essas pessoas a mesma coisa que elas receberiam presencialmente. Se você optou, como igreja, né, de afastar essas pessoas do convívio comunitário, tem que arranjar uma alternativa para suprir para elas aquilo que o convívio comunitário traria. Né? Caso contrário, tem que trazer essas pessoas de volta, para não permitir que esse esfriamento encontre uma escora e daqui a pouco a gente não perceba e não haja contra esse esfriamento e pronto, a pessoa se foi. A gente perdeu a pessoa. Isso faz muito sentido. Aquela ovelhinha que já estava se desgarrando, que tu perceberia que estava se desgarrando no contexto mais presencial, consegue agora se desgarrar e o pessoal talvez nem nota tanto a falta assim, porque já está todo mundo meio que não se encontrando, não se vendo no dia a dia, então é um perigo, ficou bem maior sobre essa questão de cuidado. Então fica aí essa advertência. Tu tem alguma outra palavra final aí sobre as dicas para fechar essa nossa série? Acho que tá tranquilo. Liderar com coragem, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa ter sempre em mente, né? Liderança cristã é liderança corajosa. Não tem como você fazer a coisa meia boca, não tem como você fazer a coisa com receio, com cuidados, de luvinha, álcool gel, máscara e fica em casa, né? Isso aí não é coisa para liderança cristã. Então, Coragem. a praga de Cipriano lá já mostrava isso para nós. Né? E a liderança corajosa na praga de Cipriano trouxe bastante crescimento à igreja, assim como pode trazer agora se a gente for corajoso, né? Então é a mesma palavra final que a última live. Então, coragem. Exatamente. Coragem. Então, acho que nessa nota aí a gente pode encerrar a nossa live. Eu agradeço aí a tua disponibilidade de tempo. Acho que isso aí vai ser muito útil para vários pastores e líderes. Agradeço ao pessoal aí que contribuiu, tanto assistindo quanto comentando, postando dúvidas e fazendo colocações. Depois eu dou uma olhada aí no Léo aí para ver se a gente consegue fazer alguma coisa juntos, colaboração aqui com o CEMIG. Esse cara é bom, tu falou. Então, nesse contexto online aí até rola umas aulas daqui a pouco, viu? Então esse é uma boa dica. Então eu fico até com pena de quem não está assistindo ao vivo e vai ter que só ouvir depois no YouTube ou no Spotify, porque talvez o cara vai ouvir dirigindo no carro, não vai ter como fazer anotações ali, não vai ter o caderninho na mão, porque foi bastante rico aqui a discussão. Então, Matheus, deixa aí um abraço para todo mundo, né? Um bom almoço para quem não almoçou. Obrigado, um abraço para o pessoal aí que tá mandando tchauzinho ali. Eu vi a Nadir ali no começo, a Clécia tá mandando ali também, minha mãe, minha irmã, vi ali o pessoal interagindo. Pessoal um abraço acenando. para todo mundo. Então tá, boa semana para todos e ficamos por aqui. Valeu.